Então, vamos rapidamente examinar. Esta PEC, que trata da segurança pública, ela ofende direitos e garantias individuais? Claramente não, a meu ver. Ela atenta contra a separação dos poderes? Também a minha afirmação ou a minha resposta será negativa. Não há nada que atente contra a separação dos poderes. Ela pode afetar o voto direto, secreto, universal e periódico? Não. E, por fim, ela pode, eventualmente, afetar a forma federativa de Estado? Esta é uma questão interessante. Eu sei que o deputado Mendonça Filho se debruça sobre isso com muita atenção. Essa é uma preocupação que nós tivemos no Ministério da Justiça desde o início e creio que foi espancada, foi afastada, depois de mais de 6 reuniões com os governadores dos estados e do Distrito Federal, várias delas regionais e 2 delas com todos os governadores, uma delas capitaneada pelo governador Ibanez Rocha, aqui em Brasília, e uma no próprio Palácio do Planalto. Essa proposta que estamos apresentando a Vossas Excelências, ela é fruto de uma longa discussão. Ela não nasceu de um desejo voluntarioso de alguém que, por acaso e por breve tempo, ocupa o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas foi uma proposta que pretende ser uma resposta a este sentimento de intranquilidade que tem o povo brasileiro com relação à criminalidade crescente que ocorre em nosso país. E esta é uma proposta que foi largamente debatida, como eu disse, não apenas com os chefes do Executivo, dos entes federados brasileiros, mas também com os secretários de Segurança Pública, mas também com a academia e com a sociedade. E, ao longo dos últimos meses, foi sofrendo adaptações, presidente, exatamente para atender, sobretudo, a essa preocupação que diz respeito à possibilidade de haver um arranhão, e digo que não há, quanto à autonomia dos entes federados, estados, Distrito Federal e até os municípios, no que diz respeito a essa temática. Eu queria dizer a Vossas Excelências que essa PEC não inova em nada no universo jurídico. Nós não inventamos o Sistema Único de Segurança Pública. Esta foi uma noção, em boa hora, honra seja feita, vamos dar o mérito a quem merece, ao presidente Michel Temer e ao então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que nos brindaram com uma lei muito bem elaborada, que é a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que cria o Sistema Único de Segurança Pública. E mais, vejam, Vossas Excelências, dentre outras disposições, no artigo 3º desta lei, estabelece-se o seguinte: compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e aos Estados, e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer suas respectivas políticas observadas as diretrizes da política nacional. Portanto, este conceito já existe há mais de 7 anos. Ele passou pela Câmara dos Deputados, essa lei, esse conceito, essa lei passou pelo Senado, passou pelas distintas comissões, inclusive por esta Comissão de Constituição e Justiça, também a mesma Comissão de Constituição e Justiça do Senado, passou pelo crivo de constitucionalidade e mérito pelo Poder Executivo e hoje ela é uma lei que vigora há mais de 7 anos. Então, senhoras e senhores deputados, nós não estamos inventando absolutamente nada. E, aliás, os senhores que são técnicos nessa matéria, nós sabemos que quando nós temos que propor, ou pretendemos propor, um novo projeto de lei, nós não podemos inventar nomenclaturas, institutos, não podemos inovar no universo jurídico. Nós temos que aproveitar o mais possível os institutos que já existem, institutos que já foram testados pela prática das instituições, pelo exercício que a sociedade faz desses institutos, passou pelo crivo da jurisprudência, portanto, não se pode inovar ou não se deve inovar
sob pena de se criar uma ampla polêmica. Os conceitos básicos dessa lei do SUSP, que é de 2018, está vigente há mais de 7 anos, insisto, nunca foi contestada no Supremo Tribunal Federal, nunca foi repelida por quem quer que seja, sobretudo pelos governadores, nunca algum secretário de Segurança Pública, algum membro de uma força de segurança se insurgiu contra o que está nessa lei, que é a Lei 13.675 de 2018. 7 anos de vigência, todos estão de acordo com a constitucionalidade. Então, Vossa Excelência, senhor presidente, se me permite, terá a tarefa facilitada, porque esta Casa Legislativa e também o Senado e o Executivo já examinaram a constitucionalidade dos principais conceitos que aqui estão, e que estão na PEC, melhor dizendo. A existência de um sistema único de segurança pública, portanto, nacional, a ideia de uma política nacional de segurança pública, cujas diretrizes são emitidas, exaradas pela União, e outros institutos que constam desta PEC, como, por exemplo, ouvidorias e corregedorias autônomas, e, portanto, creio que, do ponto de vista estrito da constitucionalidade, não haverá maiores discussões. Certamente, o Congresso Nacional, por meio das suas várias casas legislativas, enriquecerá, porque os representantes do povo aurem a sua legitimidade diretamente do voto popular, saberão melhorar esse projeto, que é apenas uma proposta inicial, porque é momento de discutirmos isto. O Congresso Nacional, que fez a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma do saneamento básico, a reforma tributária recentemente, penso e ouso dizer, senhores deputados e deputadas, que o Congresso Nacional e também o Poder Executivo está a dever ao povo brasileiro uma reforma neste âmbito tão importante que afeta a vida de todos. Bem, nós percebemos, nesse quase 1 ano e meio de exercício do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, percebi que nós estamos enxugando gelo com o atual sistema. Nós temos um fundo de segurança pública, com recursos minguados, diga-se, um fundo penitenciário com recursos mais minguados ainda, e distribuímos a granel para os estados, para os municípios, para comprar armas, para comprar coletes à prova de bala, veículos, viaturas, enfim, equipamentos de modo geral. Então, nós não temos, infelizmente, uma política macro, uma política sistêmica, uma política estruturante, uma política holística. Então, nós estamos ousando propor ao Congresso Nacional exatamente uma visão holística, sistêmica, estruturante dessa questão. Nós sabemos, eu comentava aqui na hora do café, que existem vários projetos de lei com grande mérito que tramitam no Congresso Nacional, aumentando as penas de determinados crimes, eventualmente aperfeiçoando a audiência de custódia, aumentando as hipóteses das prisões preventivas, enfim, dificultando a progressão de regime, alterando a lei de execução penal. Todas elas têm o seu mérito, mas não podem ser confundidas, data vênia, com todo respeito, com esse projeto estruturante. Uma coisa é a norma constitucional, depois a norma ordinária, que terá certamente o seu momento a ser discutido. Coordenação das forças de segurança a nível nacional. De certa maneira, emulando uma experiência bem-sucedida do SUS. O Sistema Único de Saúde é um exemplo para o mundo todo. Nós só conseguimos enfrentar a pandemia da Covid-19 com, lamentavelmente, 700 mil mortos, podiam ser milhões e milhões de mortos, porque nós tínhamos e temos um sistema de saúde estruturado que funciona, onde União, Estado, Distrito Federal e municípios se conversam. O nosso sistema educacional, da mesma forma que o SUS, tem um assento constitucional, é um sistema único, em que a União estabelece, por exemplo, e passando pelo Congresso, a Lei de Diretrizes e Bases, que regula desde o ensino universitário até a pré-escola. Portanto, nunca se falou em conflito federativo na área do SUS e na área da educação.
Pelo contrário, esses sistemas não só conversam entre os diferentes, dialogam, os diferentes níveis dialogam entre si, federativos, como, e esse é muito importante, consta da nossa PEC, tem recursos próprios, porque sem recursos não se faz saúde, políticas públicas de saúde, e não se faz políticas públicas na área da educação, e muito menos na área da segurança.